Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, vocês que têm estado comigo neste canal, engrandecendo, glorificando, exaltando o nome de Deus, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra escrita e que é através da palavra escrita que eu e você podemos aprender, crescer e ter uma vida diária cheia de princípios, de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está expressa, amados, na sua palavra. Sem você conhecer a palavra, sem você conhecer a Bíblia, a palavra escrita, não tem como nós vivermos uma vida diária dentro dos princípios que a palavra nos ensina. E quando eu comecei esse estudo do livro de Colossenses, eu falei para vocês que devemos fazer tudo o que nós fazemos como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. E devemos nos lembrar que você e eu somos plenos e totalmente perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 2, conforme eu falei que nós vamos estudar o capítulo 2, vou ver se eu consigo hoje falar do 2 e do 3. Mas se não der, nós vamos continuar. Nós não temos pressa para aprender a palavra de Deus. Nós vamos aprender secularmente, dia a dia. Amém? No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala que aquele povo lá de Colossos, a igreja de Colossos, como hoje você e eu como igreja aqui no Brasil, nesse século, nesses tempos atuais, nesse ano de 2024, nós já fomos e somos livres de todo o legalismo por meio de Jesus Cristo. Ele fala que se nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, que nós continuemos a viver nele, com ele. Nós temos que estar, ele fala, enraizados, edificados em Cristo, firmados na fé, como nós temos sido ensinados. E ele diz que nós devemos estar transbordando de gratidão, que nós tenhamos o cuidado de não voltarmos atrás, de não sermos escravizados novamente, por filosofias, por enganos, que estão fundamentados em tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ele fala que é Cristo que habita corporalmente em nós, com toda a plenitude da divindade dele. E porque nós estamos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, e que nós também já recebemos essa plenitude em nós. Nele também a Bíblia fala, no capítulo 3, que em Jesus nós também fomos circuncidados, não mais como uma circuncisão que era antigamente feita por mãos humanas, mas olha, irmãos, isso é glorioso demais, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu com você e comigo quando você e eu, nós fomos sepultados com ele no batismo, quando fomos mergulhados nas águas do batismo. E nós fomos também ressuscitados quando você é mergulhado e quando o pastor tira você das águas, nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O batismo simboliza a morte e ressurreição de Jesus. E a Bíblia fala que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados, ele cancelou toda escrita de dívida que consistia sobre nós, com todas as ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu tudo isso de você e de mim, pregou naquela cruz. E a Bíblia fala que ele despojou todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles naquela cruz. Então, o texto também fala que é para que você e eu não permitamos que ninguém mais
nos julgue pelo que você e eu comamos, pela maneira de nós praticarmos as ações das nossas vidas. E Ele dá muitos conselhos para você e para mim. Não permita que ninguém que tenha até uma falsa humildade de adoração a anjos possa nos impedir de alcançar esse prêmio que Jesus conquistou para você e para mim. Então, todos nós que já morremos em Cristo para todos os princípios deste mundo, tem um texto que Paulo fala assim, olha, nós não pertencemos mais ao mundo e às regras do mundo, né? E aí ele fala, não manuseie, não prove, não toque, né? Ele fala que todas essas coisas já foram destinadas a perecer pelo uso, porque são ensinamentos humanos e que têm uma aparência de sabedoria, de humildade, uma pretensão, ele diz, de religiosidade, falsa humildade e severidade com o nosso corpo, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da sua carne e da minha carne. Então aí, está tudo no capítulo 2 que eu falei para vocês. E ele fala de uma aplicação diária para as nossas vidas. Se eu e você, se nós queremos, irmãos, experimentar a vida de ressurreição que Jesus Cristo oferece, nós temos que buscar essa nova e poderosa vida, colocando em primeiro lugar a nossa mente nas coisas do alto e nos mantendo firmados lá e não aqui nas coisas da terra. Ele fala isso em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se você e eu queremos ter vida abundante, nós devemos manter a nossa mente focada em coisas boas. E a palavra diz que muitos de nós, muitos crentes, eles querem ter uma vida de qualidade, mas muitas vezes não se sentem passivamente apenas desejando que algo de bom aconteça. Mas para que eu e você tenhamos uma vida vitoriosa, nós devemos deixar os preceitos da nossa carne, todo ressentimento, sabe? Por situações difíceis que nós já podemos ter vivido. E se nós desejamos ter vitória sobre todos os nossos problemas, se realmente nós queremos viver essa vida de ressurreição que Jesus oferece para nós, ofereceu e oferece diariamente, nós precisamos ter uma determinação, amados, e não apenas um desejo. É preciso que eu e você estejamos decididos a ter vitória e nos recusarmos a nos contentarmos com nada menos, eu vou dizer assim, que o melhor de Deus para nós. Nós devemos estar ativos e não passivos. E a ação certa começa com o nosso pensamento certo. Nós não devemos ter uma mente inerte. Então vamos escolher, hoje, agora, falando, estudando, que tenhamos pensamentos certos. Coloque a sua mente nas coisas que são lá do alto, que vem lá do Pai das Luzes, e se mantenha lá, vivendo aqui na terra, pé no chão, mente e coração em Deus, em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala para nós no capítulo 3, que ele nos dá instrução para que eu e você vivamos uma vida santa. No capítulo 3, verso 12, ele fala isso para nós. Ele fala assim para nós, eu vou ler aqui, olha, na Bíblia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o 13, irmãos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha o versículo 17 que eu fiz a abertura do estudo desse livro com esse versículo. E tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Irmãos, isso é para que nós nos lembremos com frequência, todo dia, toda hora, de que tipo de comportamento devemos ter e devemos demonstrar em todas as situações. Devemos sempre nos lembrar, ele falou aqui da paciência, que a paciência não é a minha, é a sua capacidade de esperar, mas sim de manter uma atitude positiva, de fé, enquanto você e eu esperamos. E eu quero encorajá-los nesta manhã a exercitar a paciência em todas as circunstâncias, como eu falo para mim mesma. Se você, meus queridos, para finalizar aqui, capítulo 2 e 3, se você deixar que a palavra de Deus habite em seu coração, na sua mente, ela vai te dar, assim, percepção, ela vai te dar inteligência, sabedoria, para você viver essa vida diária, um viver santo na presença de Deus. Porque Deus, ele habita em você ricamente. Está escrito em Colossenses 3, versículo 16. Eu acabei de ler isso aqui, olha. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, você vai permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você, ocupe a sua mente, tenha um coração agradecido, e então você vai ver a diferença em sua vida e você vai poder praticar e viver todas essas instruções que o apóstolo Paulo está nos falando aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 de Colossenses. Amém? E amanhã nós vamos estudar ainda um pouquinho do capítulo 3 e 4 para finalizar, porque esse livro é bem curtinho. Ele fala para nós em Colossenses 3,15. Ele nos instrui a nós deixarmos que a paz de Deus ela haja como um juiz em nossos corações. Amém? Guarde essa palavra. Tenha uma terça-feira muito abençoada na presença do nosso Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com você em toda a sua maneira de ser e de viver. Amém? Deus os abençoe.